Mais esperto que o diabo, será? Será que é possível? Será que é viável? Vale analisar para a gente poder verificar esse livro que foi escrito em 1939, que já foi lido por muitas e muitas pessoas, mais de 100 milhões de cópias vendidas ao longo do mundo, né? Ao longo dos anos, justamente traz verdades incômodas, verdades reais que a gente não quer se confrontar com elas. E para além da polêmica, né, a gente já viu aqui no vídeo anterior que para além da polêmica do nome, né, mais esperto que o diabo, você tem aqui, você vê que minha coordenação é zero, né? Mas para além da polêmica, você tem aqui a perspectiva de como você pode utilizar essa leitura para o seu bem. Se a gente for analisar, no ano de 2024, a Universidade de Oxford foi lá e nomeou o termo do ano, a palavra do ano, como sendo o cérebro podre, que é o brain rot. Esse cérebro podre que eles nomearam justamente vem ao encontro dessa era das telas em que a gente fica passando um vídeo, depois outro vídeo, depois outro vídeo, depois outro vídeo, e a gente não se dá conta de que passou o dia e a gente nem percebeu. A gente não se dá conta de que passou o ano e a gente nem percebeu. Os nossos projetos não foram colocados em prática, a gente não realizou as coisas que deveriam realizar. Então, esse livro ele traz uma perspectiva para você, veja, escrito em 1939. Ele traz uma perspectiva 38, né? 38. Ele traz uma perspectiva para você que é justamente do que você tem feito do seu dia. O que você tem feito da sua vida. E aí, nessa conversa bem-humorada, engraçada, né? Porque é cômica, é um livro cômico, tragicômico, né? Porque ele traz muita ironia, o diabo vem aqui trazendo muita ironia, e o repórter se acha mais esperto que o diabo e fazendo as perguntas, tentando passar por cima do diabo, né? Então, veja, a gente pode considerar que o diabo, na verdade, não é a figura do diabo efetivamente, mas é sim os comportamentos que a gente repete, reitera, e que não são comportamentos que a gente gostaria de repetir. O medo é uma areia movediça que se retroalimenta. Ou seja, eu não vou falar em público porque eu tenho medo de falar em público. Mas o que acontece se você falar em público? Ah, vão rir de mim. Logo, quando a pessoa vai falar em público, porque ela criou uma coragem para ir falar em público, ela não se prepara efetivamente. E aí o que acontece? As pessoas riem dela, mas ela não percebe que as pessoas estão rindo com ela e não dela. Porque o medo se retroalimenta e faz com que aquele tropeção dela indo para o palco, que é uma coisa normal, todo mundo tropeça em algum momento na vida, aquele tropeção ganha uma proporção gigantesca. Por quê? Porque o medo se retroalimenta justamente desse medo. Então, vira uma areia movediça. Quantas vezes eu atendi, você sabe que eu sou professora há mais de 23 anos, eu sou mentora, né, para profissionais, para advogados há mais de 10 anos, e eu sou psicanalista agora há 2 anos. Você sabe que eu fui fazer a psicanálise, eu fui para a psicanálise justamente porque quando eu percebia que havia uma questão na mentoria que não era só para traçar um plano e seguir esse plano, quando eu percebia que havia esse embate entre o que o cérebro queria e o que o corpo autorizava fazer, eu não podia aprofundar porque eu não tinha, né? Eu ainda não era psicanalista. Então, agora, sendo psicanalista, quando eu observo nas sessões de terapia, quando eu observo esse movimento que o nosso corpo faz, que o nosso consciente e inconsciente faz, eu consigo trazer as rédeas e trazer luz, né? Trazer essa consciência para o meu cliente, para justamente ele perceber que esse medo de falar em público, na verdade, é um medo de errar, porque a mãe dele queria só que ele tirasse notas altas.
é o medo de decepcionar alguém próximo dele, é o medo de não ser o suficiente, de não ser amado. Então, existem camadas mais profundas e inconscientes que a gente pode explorar, que a gente pode trabalhar a partir da perspectiva desse livro também, que eu recomendo que você compre, tá bom? Porque vale a pena. Ele fez uma pergunta. Eu entendo que você diz que o seu método é tão poderoso que a sua oposição não consegue resgatar aqueles que não fisgou o hábito da alienação. Então, aqui ele está dizendo que ele é mais poderoso que Deus, justamente porque ele não consegue, porque ele usa um método que realmente pega essas pessoas que não fisgaram, né, o hábito. E aí ele responde o seguinte: nada pode me deter de controlar as pessoas, exceto as próprias pessoas. Nada pode me parar, exceto o poder do pensamento apurado. Pessoas que pensam de forma apurada não se alienam em nenhum assunto. Elas reconhecem o poder de suas próprias mentes, além disso, elas assumem o poder de suas mentes e não permitem que nada nem ninguém possa influenciá-las. Uau! A pergunta aqui que fica para você, Shirley Silato, a pergunta aqui que fica para você é o seguinte: quantas vezes você quer fazer alguma coisa? E não sei se você já leu a Bíblia, mas na Bíblia tem um trecho que fala assim: faça por ti que eu te ajudarei. Nesse trecho, Jesus está falando, ele fala assim: tem um momento que ele fala, levanta e anda. Ou seja, o paraplégico pede ajuda para ele para ser curado, para Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai lá e opera o milagre, vai lá e cura o paraplégico. Mas ele não acredita, ele fica lá esperando Jesus levantar ele. E aí Jesus vai lá e fala: levanta e anda. Ou seja, eu fiz a minha parte, que foi fazer o milagre, né? Operar o milagre em você. Agora você precisa fazer a sua parte, que é justamente você levantar e se colocar em movimento, levantar e entrar em movimento. Veja, quando o diabo está aqui, né, sendo provocado pelo Napoleão Hill nessa entrevista, quando ele está aqui falando que nada supera ele a não ser a própria pessoa, ele está justamente falando a mesma coisa que Jesus Cristo falou. Eu fiz o milagre, mas você precisa fazer sua parte. Se você não fizer a sua parte, não há milagre que dê conta. Entende? Percebe que é a mesma conversa, né? Então, o que você tem feito da sua vida aí no seu dia a dia que te aproxima de quem você quer ser? Que te leva perto do movimento que você precisa fazer hoje. Qual é o movimento que você precisa fazer hoje que te aproxima de quem você quer ser ou do que você quer na sua vida, afinal de contas? Porque é muito fácil a gente se perder em devaneios aqui pensando na nossa vida, do nosso cotidiano e esquecer que cabe a nós levantar e andar. Esquecer que cabe a nós desligar o raio do soneca e colocar o despertador uma única vez e já levantar. Não deixar a preguiça nos tomar, sabe? Não deixar a preguiça nos dominar. Cabe a nós ir lá e desligar o vídeo inútil que a gente está assistindo pela milésima vez para desligar o nosso cérebro, o tal do cérebro podre, né? Cabe a nós fazer esse movimento para que a gente tenha a chance de quebrar essas correntes que nos aprisionam, que no fundo são construídas pela nossa própria mente. Então, observa como é interessante, né? Vou trazer outra passagem aqui para você. Olha só, vá em frente e descreva um típico alienado. Dê a sua descrição ponto a ponto, de forma que eu possa reconhecer um alienado quando estiver perto de um. E aí ele fala: a primeira coisa que você notará em um alienado é a total falta de propósito na vida. Uau! Então, cuidado, porque se você estiver aí sem um propósito, sem um objetivo traçado, sem uma meta de vida, a gente está no. Hoje é abril, né? A gente está entrando no quarto mês do ano, são 12 meses. Do plano que você traçou lá em janeiro, quanto que você já conseguiu realizar e conquistar e construir até agora?
Ele nunca, a sua falta de confiança será evidente, ou seja, falta confiança em si mesmo. Ele nunca conquistará nada através do pensamento e do esforço, porque ele não pensa, ele não se esforça. Ele gasta tudo o que ganha e gasta ainda mais se consegue um crédito. Gente, eu não sei você, mas eu conheço gente na minha família, inclusive, que se você der R$ 1 milhão, ele gasta R$ 1 milhão amanhã. Se você der R$ 2 milhões, gasta dois, não importa quanto você der, a pessoa tem o dom de gastar. Entra e sai, entra e sai. Parece que tem alergia a dinheiro. Você conhece pessoa? Você conhece alguém assim que tem alergia a dinheiro? Ah, meu Deus! A pessoa pega, entra, bate nela assim, ela joga longe. Você conhece alguém assim? Talvez seja você até, né? Desculpa. Mas, inclusive, na terapia, a gente consegue tratar das causas, né, que fazem você ter essa alergia a dinheiro, que fazem você ter essa alergia à prosperidade, a crescer, a se desenvolver. Da terapia dá pra gente tratar isso, tá bom? Ó que interessante aqui. Ele nunca conquistará nada através do pensamento e do esforço, ele gasta tudo o que ganha e gasta ainda mais se consegue crédito. Ele ficará doente ou debilitado por alguma causa real ou imaginária e clamará aos céus para sofrer a menor dor física. Ele terá pouca ou nenhuma imaginação, ele não terá entusiasmo, ele terá um temperamento explosivo e total falta de controle de suas emoções. A sua personalidade será sem magnetismo e não atrairá nenhuma pessoa à sua volta. Gente, ele esperará tudo dos outros, mas estará disposto a dar pouco ou nada em troca. Levanta e anda. Lembra? Levanta e anda. Olha que interessante aqui num outro trecho, deixa eu ver se ainda dá tempo para a gente falar. Dá. Falar do outro trecho aqui. De tudo que você diz, a pergunta, né? Tudo que você diz, pude entender que você não consegue induzir um não alienado a ajudá-lo a ganhar o controle da sua mente. Com esses tipos de subornos, isso está correto? Ou seja, você não consegue pegar todo mundo. E aí, você vê que ele é mais esperto que o diabo, ele tenta pegar o tempo todo o tempo, né? E aí ele responde: é isso mesmo. Eu posso e também me interesso em dar propinas a todos os não alienados, porque uso como suborno as coisas que todas as pessoas naturalmente desejam. A diferença é que o não alienado assemelha-se a um peixe que rouba a isca do anzol, mas recusa-se a ser fisgado. O não alienado tira da vida o que quer que ele queira, mas ele o faz nos seus próprios termos. Uau! O alienado tira o que quer que ele consiga da vida. Percebe o verbo? Se eu sou não alienada, eu consigo da vida o que é que eu queira. Então, eu quero, eu consigo. Com as ressalvas que a gente já sabe, tá? Mas o alienado, ele não é assim. Ele quer, mas só se ele conseguir. Se Deus prover, ele vai conseguir alguma coisa na vida. Então é bem interessante esse livro. Eu fiz aqui então uma resenha com dois trechos do livro, com duas partes. Tem muito, muito, muito mais. Me diz aqui se você quer que eu leia mais esse livro com você, que eu converse mais sobre os pontos importantes e fortes desse livro aqui, porque assim a gente consegue desenvolver. Ele está falando aqui que a pessoa, se ela consegue crédito, ela gasta mais porque ela acha que aquele dinheiro é dela. Então ela acaba caindo nessa armadilha da ambição cega e gasta sem desmedida. Uau! Uau! Se você não quebrou seus preconceitos em relação a esse livro, eu não sei mais o que vai te fazer quebrar, tá? Embaixo da sua cabeça. Me diz aqui o que você achou dessa resenha. Já curte, comenta, se inscreve no canal. Se precisar de uma sessão de terapia, já sabe, me manda um e-mail aqui para a gente poder prosear. E é isso. Reverbera comigo. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau.